pessoal, seja muito bem-vindo mais um episódio de Histórias de Contador Podcast. E hoje, para dar sentido a esse episódio sensacional, esse canal maravilhoso, convidei meu amigo Everton Novaes, contador, cara sensacional, gosta de um pipa também, demais. Everton, não vou prolongar aqui sua apresentação, por favor, se apresente para o nosso público. Quem que é o Everton? É isso aí, galera. Eu sou Everton Novaes, tenho 42 anos, casado, 2 filhos, um de 13 e um de 19. Sou contador junto com a minha esposa no escritório e me especializei em licitações. É o que nós vamos contar um pouco para vocês aqui. Bacana. Pessoal, licitação. Todo mundo fala, nossa, trabalhar com o governo é maravilhoso. E mas eu tenho que estar ganhando milhões. Pelo contrário, você assiste esse episódio que vai ser sensacional. Você empresário que quer participar de licitações, assiste, depois pega o contato e vamos embora. Everton, como que você entrou nesse nicho? Como que você viu essa oportunidade? O que você enxergou nesse mercado? Então, eu devido a ser contador, não sou contador de formação, né? Contadora de formação, minha esposa, e eu, muitos anos no escritório com ela, tenho minha função no departamento legal. E o departamento legal é o que regulariza as empresas dos empresários, né? Eu tinha um cliente lá que toda hora pedia para fazer uma alteração acrescentando um KNAI, que é a atividade econômica da empresa. E cara, ele tinha inúmeros KNAIs e diversas atividades diferentes. E um dia eu fiquei curioso e chamei ele. E o nome dele, por incrível que pareça, era Anderson também. Aí eu peguei e falei, Anderson, cara, me explica, por que você coloca tanto KNAI? Aí ele falou assim, é que eu trabalho com o governo, eu tanto vendo quanto presto serviço. Aí eu falei, como que você faz? Ele falou, não, eu vou no site das prefeituras e tal, vejo as licitações e entro e participo e ganho. Ele só me deu essa deixa. Aí o que eu fiz? Tudo que eu tenho curiosidade eu vou estudar. Aí eu fui estudar a licitação. Aí eu fiz curso de licitação, tô falando disso lá atrás, né? Aí eu fiz curso de licitação. Quando você tinha cabelo? Quando eu tinha cabelo, então faz tempo, né? E a barba era preta, né? Não era branca assim. Esse é o resultado da contabilidade. É verdade. E o que acontece? Me especializei, porque eu falei, ó, eu quero entrar no mercado. E aí eu me especializei. E eu vi o que todo empresário acha difícil, eu vi a realidade do mercado, que não é bem assim. Todo empresário, quando você vai falar de licitação para ele, ele já vem na cabeça, o governo não paga, é fraude, ou só grandes empresas que podem participar. É um mito. A dificuldade de você dobrar esse empresário é grande, porque você tem que primeiro mostrar o outro lado. Qual é o outro lado? É mostrar para o empresário da seguinte maneira: o sistema público é uma engrenagem. Se você tira uma engrenagem, todo o sistema para de rodar. Então eu dou sempre um exemplo de hospital. O hospital ele compra desde do produto de limpeza a uma máquina de tomografia. Então, inúmeros oportunidades. Oportunidade de negócio e inúmeros componentes de maquinário, insumos. E as manutenções. Sim, e o serviço. Toda pessoa que está lá limpando é uma empresa que licitou e ganhou o contrato da limpeza. Todo material é uma empresa que licitou e fornece o material. Aí eu falo, já pensou se o governo não pagar um fornecedor? Aquele fornecedor não vai vender mais. Aí o outro também não recebeu, não vai vender mais. A engrenagem que estava certinha, ela para. Quando uma para, todo o sistema para. Então, aí você entra na mente do empresário para ele falar, é verdade. É um lado que eu não enxergava. Não enxergava. Né? Ele só enxergava aquilo que é o que apresenta na televisão, é as fraudes em licitações, corrupção, enfim, existe. E o que todo mundo pensa, né? É só grandes empresas, é o The Best. Isso. Pô, aquele enorme. Isso, só acha que eles vão entrar e vão ganhar tudo. Muito pelo contrário. Uma outra coisa, depende do contrato que você vai participar, o governo, ele separa 10% do contrato
só para as pequenas e micros empresas. Então, vou dar um exemplo em números hipotéticos para a gente ter como base. Eu tenho um contrato de 10 milhões para participar. 1 milhão daquele contrato não é destinado às grandes empresas. As grandes empresas não podem participar daqueles 10%. Que é 1 milhão que é para dividir entre eu, entre você, entre aquele outro que somos pequenos. Certo? Então, esse é um incentivo do governo. E no restante, eu como pequeno, eu posso ir lá disputar com os grandões. Qual que é a minha vantagem em disputar com os grandões? Claro que muitas vezes o preço dele vai ser melhor que o meu. Mas se eu tenho a condição de dar o segundo colocado em 10% do lance do primeiro colocado, o governo pega e compara o meu porte de empresa. Aí viu que ele é grande, pega e fala, ó, segura aí, deixa eu perguntar pro segundo, que é pequeno, se ele equipara o lance. Se ele equipara o lance, eu ainda tenho a preferência. Isso baseado em lei. Tudo que eu tô falando aqui tem a lei, tá? As leis das licitações que me dá a preferência. Então, se eu equipar o preço, eu ainda ganho o contrato todo. Puta merda. Então, falando em oportunidades, eu falo assim, licitação é um mercado que movimenta 300 bilhões por ano, em diversos portais e em segmentos, tanto na venda, na prestação de serviço. E o que acontece? Se você separar por dia, dá em torno de 800 a 900 oportunidades em um portal, tá? Vamos falar de um portal de compras públicas do governo federal, que é o maior portal que tem. Mas todas as prefeituras também têm os seus portais, os estados licitam por outros portais também. Tá. Mas vamos falar aqui do Gov, que é o portal federal. No portal federal, eu encontro lá, no dia de hoje, 800 licitações. Dentro de cada licitação, eu tenho, por exemplo, 10 oportunidades. Por quê? Dentro de uma licitação, eu gosto de vender produtos, então eu posso vender tanto um computador, eles estão querendo comprar luz, enfim. Falou de computador, não precisa ser completo, pode ser partes. A parte do computador, né? Ele pode querer comprar mouse, só teclado. Então eu posso entrar só para vender um tipo de produto, ou como posso abranger todos. Só que se eu dividir, se cada uma tiver 10 oportunidades, que são 10 produtos diferentes, 800 licitações vezes 10 viram 8.000 oportunidades por dia. É por dia. Você tem ideia de número de mais ou menos de empresas que entram para concorrer? Cara, eu vou falar uma coisa que é meio surreal. É difícil de acreditar. 90% das empresas constituídas no Brasil não participam dessas licitações. Existem licitações fracassadas. O que são fracassadas? O governo ele quer licitar a compra de um determinado material e ele não tem o fornecedor. Imagina você querendo comprar, falando assim, ó, eu quero comprar, por exemplo, esfignomamômetro. Esfignomamômetro é um nome difícil. Por quê? Porque é um nome técnico. Não sei nem o que é. É justamente esses são os detalhes que fazem com quem tem conhecimento nadar de braçada. O que acontece? Esfignomamômetro, ele é um nome técnico. Então, todo edital, ele vem descrito tecnicamente. Se eu te falar, você já ouviu falar em aparelho de pressão? Você sabe o que é. Esse é o famoso esfignomamômetro. Aparelho de pressão. Aparelho de pressão todo mundo conhece. Esfignomamômetro, muitas vezes o amador de licitação, vamos falar assim, ele olha lá, esfignomamômetro, 200 peças. Ah, mas o que é isso? Não sei o que é. Ele passa. É uma oportunidade que ele deixou de passar. Certo? Então o governo ele pega aquilo ali, lancei esfignomamômetro. É ele falando assim, eu quero comprar esfignomamômetro. Alguém, pelo amor de Deus, me vende. Porque eu preciso colocar isso aqui no sistema. Certo? Aí não aparece ninguém para vender. É a fracassada. Ele tentou, ele lançou o edital, ele fez a propaganda e
tá aqui, ó, tô querendo comprar, me vende, pedindo para alguém vender. Só que ele não teve, é a fracassada. Tá. Não, perdão, essas são as desertas, desculpa. A deserta, que não aparece ninguém. A fracassada, pegando esse mesmo exemplo, a fracassada é quando alguém oferece, só que oferece um valor muito superior ou oferece um produto diferente daquele que ele quer comprar. O cara, ele não leu direito a descrição do esfigmomômetro e veio com outro aparelho de pressão que não atende as especificações tecnicamente. Aí o que acontece? Aconteceu a licitação, só que não houve a compra. Ela é a fracassada, tá? Então, só fazendo essa correção. A deserta, quando não aparece ninguém. E tem muita licitação deserta. E a fracassada é quando aparece, só que o cara, ele não estudou a licitação, ele acha que todo o aparelho é igual, e não é igual, tem as suas diferenças. Então, o que acontece? Ele tentou vender o mais barato, com um valor mais alto, né? E não teve o contrato aceito, não ganhou, foi desclassificado. Então essa é a fracassada quando não acontece. Aí o governo vai fazer ela de novo. Ele tenta fazer. Quando ele não consegue, vem as desertas, vem as fracassadas, eles começam a fazer as compras diretas. Aí o que é a compra direta? Aí sim, é o responsável do órgão, sai, vai lá no... Vou dar um exemplo do mercado. Vai lá no mercado lá, fala, ó, eu quero comprar esse material. Aí eles vão comprar porque não pode deixar de ter um material para colocar. Né? E foi tentado fazer a licitação. As licitações. Em questão de oportunidade, é assim, inúmeras. Eu costumo falar que o governo ele compra de A a Z, do alfinete ao foguete. Até cannabis o governo compra. Ô, louco. Por causa do uso medicinal. Uso medicinal. E ele compra. Então ele compra de tudo. Se você falar assim, eu sou do nicho de helicóptero, você pode vender para o governo. Quem usa helicóptero? As Forças Armadas. Sim. Os hospitais públicos. Então, tudo. Os governadores. Sim. Frota de carro. Um dia eu fui numa licitação que era presencial, né? E foi em São Sebastião. E eu cheguei para vender outro tipo de material. E chegando lá, até acontecer que tem um horário e tal, chegamos um pouco mais cedo, estava conversando lá com o responsável pela compra, né? E era uma menina, e ela pegou e falou, conversando com a gente, só chego eu e mais um concorrente. E ela falou assim, pô, eu tô esperando chegar mais concorrente pra gente poder, no horário, ter mais disputa, né? Ser mais dinâmico. Aí ela contou uma história que teve um dia que um rapaz, tava chovendo muito, e ele chegou cravado no horário. Era às 10h30, ele chegou cravado. E só teve ele. E o pessoal ia comprar uma frota para repor a frota da guarda metropolitana de São Sebastião. Putz. O cara tava sozinho. Foi o lance dele cheio. Aí ele ainda falou assim, caramba, eu achei que ia ter um para pelo menos a gente dar o lance aqui, ter a disputa. Ela brincar um pouco. Falou, o cara levou o contrato cheio. Cheio, o valor cheio dele. Por que eu falo o valor cheio? Claro que é o valor cheio, só que também existe... Tem que ter a coerência. A coerência, e existe o limite que o governo paga. O que acontece? Não tem mais aquilo lá que você compra por 10 e vende por 1 milhão. Hoje a internet está aí, hoje todo mundo tem pesquisa de preço, então tem o preço. Só que o governo sabe que você compra de um fornecedor, você tem o seu imposto, você tem o seu transporte, você tem a sua despesa, você tem seus funcionários, então ele sabe que você tem que pôr uma margem de lucro mínima, ele sabe, mas também não se extrapola. Então ele tem o máximo. Então vamos falar de um carro hoje, de você comprando na fábrica para revender, você paga 100 mil e vai revender ele por 80. Então perfeito, é o valor de um carro ali 180 mil. Você está pagando 100, mas depois você vai ter seu imposto, vai ter tudo e sua margem de lucro. Sim. O governo ele pensa assim. Agora, você comprou um carro na fábrica de 100 e querer vender esse mesmo carro por 1 milhão, não existe mais. Isso daí ficou há muito tempo. Nem atrás. 250 porque ele tem a média de mercado. Tem a sua média de mercado. Minha esposa trabalhava com licitação na parte de serviço. E aí tinha essa questão.
Só que o serviço é demais. Quando você é produto, beleza. O cara coloca ali, ó, eu quero 10 peças, tá aí. 200, tá aí, tá entregue. Pô, meu, deu defeito aqui, tá bom? Tá na garantia, eu vou substituir. Não tem, tem que comprar de novo. O serviço é muito sacana. Que o cara chega lá e fala, ó, a licitação é de 1 milhão. Beleza? Beleza. Você faz? O cara fala, faço. Você tem que entregar em 1 ano. Beleza. Aí dá 1 ano, o cara fala, pô, eu preciso de um aditivo. Mais 6 meses, mais meio milhão. É isso mesmo. Mais 6 meses, mais meio milhão. O cara fica 2, 3 anos. E toma ali aditivo. Fala, pô, mas o outro falou que era 3 milhões que ele fazia e no 1 milhão não dava. Realmente não dava, mas aí a malandragem, o jeitinho. É o jeitinho. Infelizmente tem. Infelizmente tem o jeitinho. Tinha muito mais quando era presencial, né? Tinha muito mais. Tem o negócio do envelope fechado, todo o valor. Meu, nós estamos, infelizmente, Brasil, e a gente fala, nós estamos no Brasil para dar referência pejorativa. O certo não seria, né? Mas sempre quando a gente vai falar, fala Brasil. É até chato para nós, mas é a realidade. A gente não pode fugir da realidade. Então o que acontece? Quando junta 5 pessoas e o envelope tá ali, antes nos bastidores é conversado, vai para a mesa e ganha quem tava acordado, né? Isso a gente ouviu falar, ouviu falar muito em muitas histórias. Muito. E não sou o único. A televisão tá aí e tem muitas Não histórias. estamos aqui para falar mentira, nem ficar puxando saco de um e de outro. É contar a experiência. Sim, a experiência. Mas e as oportunidades, né? Sim. Porque mesmo você querendo trabalhar certinho, você vai conseguir. Sim, com certeza. E não é nunca, nem sempre é casada essas vendas. Não, nem sempre é casada. Quanto maior é um contrato, corria-se o risco. Vamos deixar bem claro que assim, é o passado, né? No passado acontecia muito isso, tá? Porque não adianta querer tampar o sol com a peneira e falar, não, nunca aconteceu, não, aconteceu. É tecnologia, pessoal, né? Como que tá aí hoje em dia? Hoje em dia. Tudo sendo cruzado, as informações, então não tem mais. Dá um Google aí, fraude em licitações. Exato. Vai ter lá uma lista, é só você ler. Um monte. Hoje em dia, tudo está sendo leilão online. Então, o presencial, já 99% já não tem questão. Você vai participar no online. O online, o órgão que está comprando, ele não sabe que sou eu que estou vendendo, ele não sabe que é você que está vendendo. Não. Então, como ele vai fechar um acordo comigo? Ele não sabe. Ele não sabe que é você. Você entra lá, ele vai entrar com o seu login. No primeiro momento, você tem um apelido daquele login. Sim. Certo? Então, o online, ele deixou eu na disputa de igual a igual para você, porque a gente não sabe, né? E eliminou 99% das fraudes. Eu não vou falar 100% porque eu não sei, né? Não sei. Pode cair a internet na hora do último lance. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Todas as licitações que eu participei de maneira online. Eles podem dificultar quando eles querem um favorito, eu acredito, né? Que aí eles vão caçar o pelo em ovo. Sim. Seu documento tá faltando, você tem mais tanto dia para apresentar. Sim. Aí você apresenta, apresente CNPJ. Não, eu quero o certificado nacional de pessoa jurídica. Eu vou pedir pro meu contador. Mais ou menos isso. Então, só que aí é onde você tira os amadores dos licitantes. O edital, ele é uma lei. O que está no edital tem que ser cumprido. Então você lê o edital antes da licitação acontecer. Sim. Se você vê alguma coisa muito discrepante no edital, você vai mandar uma mensagem pro órgão pedindo informações. Não, informações. Você vai primeiro fazer a pergunta. Não concordo com isso. Você pode me esclarecer? Esclarecimento, você pode. A equipe técnica vai te esclarecer. Se mesmo assim você estudou o edital,
Você está baseado lá na lei. Você está vendo que aquilo ali está ruim. Você pode entrar com impugnação. Se a resposta também não foi coerente, você entra com uma impugnação. E você não precisa gastar com advogado nenhum para poder impugnar um edital. Já é interessante. Você entra lá e impugna o edital. Só que, é o que eu falei, 90% das empresas não participam. Os 10% que participam, desses 10%, 50% é amador. Então só 50% estuda. Então a oportunidade aumenta mais ainda para quem estuda, E quem a licitação. quer fazer E isso. quem quer fazer. Chance de ganhar muito dinheiro é muito dinheiro na mesa. É só você ir lá e pegar a sua fatia do bolo. Porque eu costumo também falar na questão de oportunidade da seguinte forma. Você é empresário e você tem uma loja. Eu costumo falar bastante de produto porque eu gosto de vender o produto. Porque no serviço a gente tem que montar equipe, tem as suas regras. as suas regras, e para quem gosta de dominar a equipe. Eu gosto do toma lá da cá. Vendi, ganhei, entreguei, E acabou. espero cair na conta. É isso daí que eu gosto. Então, o que acontece? Eu costumo falar que você não precisa nem ter dinheiro para você começar a vender para o governo. Você não precisa de estoque, você não precisa de loja, você não precisa fazer propaganda. É totalmente ao contrário do que um lojista comum faz. O lojista, ele investe na loja, investe no seu ponto, ele compra o seu estoque, ele faz a sua propaganda, ele coloca o nome da loja para os, quem sabe, futuros compradores poder avistá-lo, entrar na sua loja e comprá-lo, certo? Certo. Não gasto com nada disso. Ele gasta com propaganda, gasta com internet, não gasto com nada disso. Mas é a questão da compra? Porque você não entrega primeiro para depois receber? Isso. Só que eu primeiro vendo para depois comprar. Você recebe antes? Não. Eu primeiro vendo. Tá. Então, por que eu não preciso nem ter o primeiro dinheiro? Vou te dar um exemplo. Aí a gente já pega o lance do quê? Não são os grandes empresários que participam. Pequenininho. Então, vou dar um exemplo do Sesc. O Sesc é uma empresa privada, subsidiada pelo governo, que também faz suas contratações por licitação. Então, vamos lá. O Sesc, ele vai comprar... eu vou pegar um exemplo prático que eu vendi para o Sesc. Eu vendi umas resistências aletadas, tecnicamente. O que é isso? É uma resistência de estufa que baixa a temperatura, certo? Tá. No modo grosso falando, é isso aí. Aí o que acontece? O Sesc foi lá e comprou R$1.000 em resistências. Eu fui ganhar a licitação de R$1.000. Essas resistências, o meu fornecedor aceita cartão de crédito, certo? Eu não tinha R$1. Eu tô dando um exemplo como eu não tivesse R$1. Aconteceu. Eu fui lá, ganhei a licitação primeiro, cotei primeiro com o meu fornecedor, fiz minha composição de preço, coloquei minha margem, coloquei tudo. O meu custo era R$1.000, um exemplo. Fui lá, coloquei minha margem, tudo, ganhei a licitação. Assinei o contrato. Eu tinha 15 dias para entregar pro Sesc. Aí eu fui no meu fornecedor, comprei com cartão de crédito, certo? Peguei, entreguei no Sesc. A minha fatura ia vencer 20 dias ainda. Eu ainda tinha mais tempo por causa da data, né? Então estava longe o vencimento da minha fatura. O Sesc me pagou em 15 dias. Eu recebi e adiantei a minha fatura e fiquei com dinheiro. Então eu não preciso, em muitos casos, nem ter dinheiro para começar. E o mais interessante disso daí é que você não precisa ter o estoque. Eu primeiro vendo, faço a venda. Essa é a maravilha desse mercado. Eu faço a venda. O governo, ele quer comprar, vou dar exemplo de papel, que é fácil vender, e papel tá acabando o uso, mas vai demorar um pouco. Então, muito consumo de papel ainda em todos os órgãos. Então, o governo vai lá e as resmas de papel A4, certo? Ele vai te comprar lá uma carreta de resma. Você cotou no seu fornecedor,
tudo bonitinho, fez lá, compôs o preço e participou. Eu não tenho nem espaço para colocar uma carreta. Eu não tenho espaço. O meu local lá de estoque é uma sala, mas é pequena para uma carreta, é o meu escritório. Então o que acontece? Eu vou, vendo, ganhei o contrato, assinei o contrato, saiu o empenho. O empenho eu costumo falar que é o cheque assinado do governo. Então veio o empenho para mim. Então eu tenho que agora cumprir o prazo de entrega. Esse prazo de entrega, 15 dias, vai estar no edital. 10 dias, 5 dias, 15 dias, 30 dias, o edital que determina. Esse prazo de entrega, o que eu faço? Eu vou lá no meu fornecedor, falo, ó, preciso entregar até tal dia, marco quando vai estar produzido, se eles não tiverem estoque, ainda for produzir, e peço para ele entregar direto no órgão. Então eu faço a triangulação de nota. O meu fornecedor entrega, emite a nota dele de venda para mim, eu emito a nota de venda pro órgão, e no transporte eu dou a minha nota para transportar do meu fornecedor direto pro órgão, entendeu? Então não passa nem por mim a mercadoria. Muitas vezes eu não vejo a mercadoria. Muitas vezes. Puta merda. É um mercado que tem muito detalhe, tem assunto aqui pra gente ficar... Vai ter muito episódio, pessoal. História, viu? Bem bacana. E assim, é o que você falou, 10%. Dos 10% de empresas brasileiras, 5% tem conhecimento e domínio da área. E vamos falar aqui de 3% são as grandes empresas. Isso. Colocar. O que acontece? Por que há muita oportunidade para os pequenos? Porque as grandes, por serem grandes, vão atrás dos grandes contratos. Não quer um contrato de R$1.000. Não quer um contrato de 1.000, de 10, nem de 1 milhão. Por quê? Nós estamos falando de grandes. Então os grandes vão pegar contrato de 10, 100, 30. Tem contrato, se você quiser participar de contratos de 1 bi, existe contrato de 1 bi. Mas o que seria isso? Seria as construtoras, certo? Reforma de rodovia, construção de os tapa-buraco da vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo, o metrô. Uma construção do metrô, quantos bilhões são? Nossa. Você tá entendendo? Isso é um consórcio que venceu a licitação, mas é uma licitação. Tem essa parte também do consórcio, né? Isso. E aí você começou a vender esses tipos, porque também tem a parte da entrega do consórcio, que eu lembro bastante. Ganhei bastante dinheiro registrando consórcio. Sim. Que o prazo era 30 dias, aí o nosso jeitinho brasileiro pagava uma taxa a mais. Sim. E aí falava, não, é para licitação, era só fazer uma cartinha, paga 2 taxas de registro. Isso. E estava liberado. Rápido. E rápido. Então, tem tudo isso daí. Tem tanto do pequeno, como que você cresce. Você começa com os pequenos. Ninguém sobe uma escada pulando o degrau. Exato. Você está pequeno, primeiro degrau, licitações pequenas. Licitações, eu gosto de falar assim, pega as mais difíceis de vender. Por quê? Infelizmente o brasileiro quer tudo fácil. Quer tudo fácil. É o que eu falei pra você. O nome esfignomamômetro, já joga um monte de gente pra fora. Porque o cara fala, o que é isso? Se ele não sabe o que é, ele não quer ter o trabalho de pesquisar. Entendeu? Então o que acontece? Quando ele lê lá esfignomamômetro, deixa eu ver o que é isso. É o aparelho de pressão. Se tivesse lá aparelho de pressão, ia vir 1 milhão de gente querendo vender. Mas esfignomamômetro não tem ninguém. Entendeu? Rosas. O governo compra rosas. Aí você fala, rosas? Por que rosas? Aí vamos falar assim, Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Você já viu o tamanho do palácio e aquele jardim? Tá explicado. Tá ali. Tá ali. Não só, né? Eu dei como exemplo. Sim. Mas tá ali. Quanto que você não acha que é para manter um jardim daquele ali? Tanto aí entra a preservação do jardim, que é o serviço de jardinagem, de tudo. E o plantio. O plantio, tudo.
Demais, né? Meu, é uma coisa assim. E o que surreal. você recomendaria para as pessoas quererem entrar para a licitação? Primeira coisa, dá para você licitar, mesmo sem ter o dinheiro, mesmo sem ter um CNPJ, só com o seu CPF e um cartão de crédito. Você só precisa buscar a informação, saber. Foi o que eu falei quando eu comecei. Eu primeiro tive uma breve informação, eu vendo para o governo num site tal. Aí eu fui lá e fui estudar. Então é isso. A pessoa precisa da informação, precisa saber como começar ali, estuda, lê o edital e abre o seu primeiro CNPJ. O seu primeiro CNPJ hoje é o MEI. Seu custo nenhum, você abre, Você faz ali. você faz ali rapidinho no portal do empreendedor. Então você começa ali. Primeiro passo. Isso eu tô falando de quem vai começar mesmo pequenininho, certo? Procura as licitações menores, que são diversas. Aí é um trabalho que tem que ser feito de pesquisar. De pesquisa, É. cavando. Ir lá galgando, né? E vai encontrar. Encontrando essa licitação, você vai pegar, entra em contato com fornecedores. Eu costumo falar que os pequenos, eu dou um exemplo assim. Sua mãe, quando você era moleque, ela fazia uma lista, falava assim, Anderson, Vai no mercado. vai lá no mercado. O governo, ele faz isso com a gente. Então, para os pequenos, o edital é a lista, certo? O que você tem que fazer? Pegar essa lista e ir ao mercado. Quem é o mercado? Os seus fornecedores. E Então, o que eu consigo comprar dessa lista? Justamente. Aí dessa lista eu consigo isso por tal preço. Aí você vai vir, compor o seu preço, certo? Compôs o seu preço, fez a sua proposta, cadastrou sua proposta e vai para a licitação. E eu posso pegar não a lista toda, mas posso pegar fracionada ou não? Pode, Depende. pode e não pode. Por que o pode e não pode? Porque muitas vezes o governo, ele compra, por exemplo, parte elétrica. Então ele vai comprar ar-condicionado. Só que ele precisa do ar-condicionado, da fiação do ar-condicionado, de toda a parte elétrica. Certo. Então ele pode desmembrar, comprar de uma empresa só o aparelho do ar-condicionado, de outra empresa a fiação, de outra empresa a tubulação. Já. Isso daí a gente fala que é por item. Está comprando por item. Ou ele fala assim, não, eu quero a mesma empresa que me venda o equipamento, me venda toda a fiação e ele instale. Aí a gente costuma falar que é por lote. Tá, joia. Tá? Então, quando for por lote, você tem que comprar tudo aquilo da lista. Quem compra muito por lote é o Exército, a Marinha, compra muito por lote. Pra ver. Ou por item. Aonde você encontra isso? No edital. No edital. O edital tá ali, por item. Falei do Exército, da Marinha. Um soldado do Exército. Pensa o menino que fez 18 anos agora e vai lá servir. O Exército é obrigado a dar para ele desde a meia até o seu cap, certo? Então, olha o que o Exército compra: bota, tênis, calça, meia, cueca, precisa todo o seu fardamento, precisa de arma, precisa de munição, precisa contratar o cara que faz a barba e corta o cabelo dos meninos. Então, tudo que um soldado precisa, o Exército É uma oportunidade. é uma oportunidade. Você olha para um soldado? Um soldado, tudo que ele tem ali é oportunidade. A mochila que ele usa, tudo, o material, tudo é oportunidade de venda para o governo. Caramba, isso. Se você pega um hospital, para na frente do hospital e aí você vê a ambulância, você vê as cadeiras para as pessoas chegarem na recepção, é oportunidade que foi comprado, foi licitado. Aí tem os computadores dos atendentes, aí tem aquela barreira de acrílico. Aí você começa assim a ver o mar mundo que é. É um mar, é uma infinidade.
Eu ia usar o exemplo que você falou da parte dos papéis. Uma carreta de sulfite, você precisa de toner, impressora, Sim. canetas, lápis, borracha. Sim. É uma infinidade. Nossa. Uma infinidade. Então, E o que é bom para quem está começando e ainda não tem um nicho? É legal nesse mundo você encontrar um nicho depois. Você se especializa em vender cannabis. Especializei, tirei minhas certidões, porque é tudo baseado em lei. Então, tudo que o governo pede ali, você tem que ter. O mais importante de tudo são suas documentações. Então, você tirou suas certidões, tirou tudo. O que acontece? Você primeiro se qualificou para vender aquilo. E se especializei em vender cannabis. Então, para fins medicinais, para tudo, para quem está saindo do uso de nicotina, tem aquelas balinhas de nicotina, então, o governo também compra. Então, de repente, você fez uma empresa daquela. Não é uma licitação que vai ter todo dia, mas Sim. quando tiver essa licitação, é uma licitação de um contrato de 10 milhões. Também. Aí é um contrato que você ganha que você passa o ano todo só esperando o próximo contrato. Você tá entendendo? E se você já pegou a manha, você já é visto, fala, pô, aquela Sim. me atendeu. Sim. E o que acontece? Aí você se especializa em um nicho. Então, no papel, eu vou fazer meu papel ter um custo bom para mim, vou lá no meu fornecedor, negociar com ele para eu ter um custo bom, para eu poder ganhar as licitações com valor e com a margem de lucro legal. Então, eu vou me especializar em papel. E assim vai. Vamos se especializar em insumos de alimento para o pessoal do exército. Eu vou ser um mercado que só vende alimento para ele. Então tem assim nicho para você explorar, muitos também. Demais. Everton, infelizmente estamos chegando no nosso fim do nosso episódio. Mas já passou muito rápido, né, meu? Mas vamos dar continuidade, vamos marcar outros episódios, porque aí tem muito assunto, vai ajudar. Porque assim, hoje o pessoal não quer mais trabalhar, quer empreender. Isso. E o mercado está difícil. E, pô, essas são oportunidades que é pouco visto, não é muito falado. É o que o pessoal vê. Só grandes empresas. E, pelo visto, não, um MEI pode. Sim. Então, sensacional. E melhor, sem dinheiro, hein? E sem dinheiro. Então, nossa, vai ser demais. Sem dinheiro, sem estoque, você não precisa ter... Então, eu vou abrir a porta aqui, deixar você chamar o seu cliente ideal. Quem que você gostaria, como que as pessoas... Nós vamos deixar suas redes sociais para as pessoas te procurarem. Legal. Você tinha falado do e-book, né? Eu tenho um e-book ensinando o pessoal a entrar nesse mercado. Eu tenho um e-book, vendo ele, tá? Com o preço de uma pizza. Eu costumo falar assim, conhecimento, quando você acha ele caro, experimenta pagar o preço da ignorância. Exato. Entendeu? Aí você vai ver quanto pode te custar. Voltando para o mercado, a ignorância é o quê? É aquilo que você vende, só que você vai entregar um material errado. Você não leu o edital, você foi lá, participou, vendeu, na hora da entrega, um material errado. O que acontece? O órgão vai te devolver. Aí aquilo ali vai gerar um prejuízo para você. Você perdeu. Então, esse é o preço da ignorância. Entendeu? Que demais. Então, chame seu cliente, chame seu público ideal. Vamos deixar suas redes sociais. E na rede social você vai deixar lá na bio do seu Instagram o link desse material. Legal. Então, pessoal, segue o Everton. Ele vai agora falar para vocês. Você, empresário, que quer trabalhar, que quer entrar no meio da licitação, esse é o cara. Você que é um empresário e está procurando expandir o seu caixa, faturar mais, olhe para o mundo da licitação, porque é o seguinte, é um mundo que dentro de um ano o governo gasta 350 bilhões
Uau. no geral. Mas vamos falar de um portal, pelo menos 120 bilhões. Já é muito. Se você pegar 0,0% disso daí, você já está colocando muito dinheiro no bolso. E fica muito dinheiro na mesa. E o público que eu procuro é o cara que quer empreender, é o empresário que está perdido, é o empresário que quer mudar. É para todo mundo, eu não tenho um específico. Para todo que quer uma oportunidade de trabalho, é o público que eu procuro, que eu atendo. Sensacional. Vai ficar minhas redes sociais, vai ficar o link, vai ficar o contato para se precisar tirar alguma dúvida comigo, entender um pouco mais aprofundado para ver se vale a pena entrar, e eu vou estar à disposição. Everton, é isso. Muito obrigado. Infelizmente chegamos ao fim. Foi muito rápido. Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixar esses contatos e vai ter mais episódios. Com certeza. Vamos gravar mais, trazer esse conteúdo, tentar fazer algo diferente, até mesmo em vez de vender só as apostilas, vender um curso, fazer um evento para essa galera. Sim, eu acho que vai ser sensacional. Legal. Tem muita oportunidade na mesa. Tem. Everton, muito obrigado. Pessoal, um beijo para vocês, forte abraço e até a próxima. Até. Valeu. Valeu.